Voltamos com Folha no Ar. Antes da gente começar aqui a entrevista, eu quero convidar os nossos ouvintes da Folha FM a participarem daqui do nosso programa. E a melhor forma nesse momento é através do Facebook. Nós estamos com live no Facebook. Temos também o site da rádio. O site da rádio é Folha FM 98, folhafm98.com.br. O Facebook é a página Folha FM 98,3. E nós temos já a participação de vários ouvintes e vamos... o Alexandre Buchaú, por exemplo, já pede sua bênção, Dom Fernando. Vamos então começar a nossa entrevista ou uma conversa bem informal com Dom Fernando Rifan. É verdade, né, Dom Rifan? Em 1988, na Rádio Continental, ainda no prédio da Lira Guarani. Isso. E o senhor tinha um programa na rádio naquela época. Isso mesmo. Então, bom dia aí, Marco Antônio, bom dia, Luiz, bom dia, Arnaldo. E caros ouvintes, uma bênção especial aí para o Alexandre Buchaú, que está nos ouvindo. Mas eu sou daquele tempo, eu sou da casa desde o começo, né? Sou do tempo que ainda era quilociclos. Quilociclos. Então, depois virou... antes era... Depois kilohertz, agora que é megahertz. Então, aí vai progredindo, né? Exatamente. Mas então, desde o tempo do Andral Tavares, que eu fazia o programa da Ave Maria, aliás, a convite dele mesmo, né? Fazia o programa da Ave Maria, desde a década de 80, né? E várias entrevistas, a gente participou. E é um programa que continua na Folha FM. Continua na Folha FM, Maria, Ave Maria. Não poderíamos jamais deixar de mostrar, esquecer a Ave Maria. Arnaldo, bom dia, Luísio, já conversamos, mas vamos dia. Lá. Dom Rifan, estamos na Semana Santa aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... A gente teve, ao mesmo tempo que a gente fala na comemoração da Semana Santa, a gente teve nela, que é um período muito importante não só para os católicos, mas eles herdam isso dos judeus, que é Páscoa ou Pessah, né? É a passagem. Isso. É a saída do povo ali do Egito de volta a Canaã, né, guiado por Moisés. Mas, enfim, essa tragédia aí que houve ali na França, que como Campos também tem uma igreja católica tradicionalista muito forte, né, com a Notre Dame. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aí a Páscoa e sobre essa tragédia que você bateu aí sobre os parisienses. Foi uma notícia muito triste, né? Segunda-feira, depois do Domingo de Ramos. Interessante, nós tínhamos aqui alguns fiéis nossos que participaram da cerimônia de Domingo de Ramos em Notre Dame, em Paris. Até mandaram fotos bonitas, etc. E na segunda-feira ocorreu esse incêndio. Não, até hoje ninguém sabe bem a origem, mas estava em obras, né? Então foi lá em cima no telhado, estava cheio de andames. É uma coisa perigosa esse negócio de obra, porque alguém deixa coisa fora do lugar, deixa um maçarico ligado, deixa num ventilador lá, enfim. Um cigarro pegou fogo lá no telhado, mas as notícias boas foi que não foi totalmente destruída, ou seja, só o telhado, que é todo de madeira, que caiu, mas os arcos, as paredes e os arcos, as colunas, todas ficaram. O órgão parece que não foi danificado. A grande maioria dos vitrais, que são coisas belíssimas, né? A gente sabe que os vitrais são irrecuperáveis, porque ninguém sabe o segredo que eles usavam naquelas cores para fazer os vitrais. Então, era um segredo medieval que até hoje ninguém sabe como foi. Por isso, só um vitral é que se quebrou, o resto ficou tudo intacto. A rosácea ficou intacta, os sinos, as torres da frente, só o pináculo também, que foi no ponto que caiu, mas hoje já viu aí muitos milionários e bilionários ofereceram contribuições. Então, graças a Deus, a França toda vai... Porque a Notre Dame, desde o romance de Victor Hugo, né? O Corcunda de Notre Dame, aquilo outra coisa toda, aquilo ali é um marco nacional, né? É o centro, né? Fica na Île-de-France, no centro de Paris, então é um marco nacional a Notre Dame de Paris. E é uma arquitetura espetacular, né? E o símbolo, os números áureos que tem na fachada são perfeitos. Dá para você ficar ali 3 horas olhando só a fachada de Notre Dame, dada a combinação de linhas arquitetônicas, que é uma coisa fantástica. E medieval. Interessante que a catedral
ela foi tema e foi cenário para muitos filmes, por exemplo, históricos, né? Filmes franceses, Nouvelle Vague e outros também. Isso, é um marco nacional. Eu acho que foi uma coisa dolorosa, mas que, graças a Deus, se Deus quiser, vai ser bem recuperada e vai voltar a ser a grande Notre Dame. Mas então, nós estamos na Semana Santa, como a Luísa aí perguntou. Bom, é a história mais contada do mundo e que cada vez a gente vivencia com emoção, né? A vida de Cristo. Como ele lembrou aí, Páscoa veio desde o Antigo Testamento. Páscoa quer dizer passagem, o Pessar, quando a última praga do Egito passou aquele anjo exterminador que matou os primogênitos do Egito e poupou os primogênitos dos hebreus. Então, eles ficaram comemorando. E como é que foi? Como é que poupou? Deus mandou que eles pegassem um cordeirinho de 1 ano, sacrificassem aquele cordeirinho e tingissem os portais das portas deles com o sangue daquele cordeiro. E assim, o anjo exterminador passaria e não atingiria nenhuma casa dos hebreus, só dos egípcios. Por causa disso, desse último castigo, o faraó deixou partir os hebreus. E eles partiram para o deserto, foi a grande saída, o êxodo, né? Foi o êxodo, eles saíram para o deserto, chefiados por Moisés, que tinha sido escolhido por Deus, e assim foi. Essa passagem, então, todos os anos eles faziam a mesma coisa, e fazem até hoje, né? Os judeus pegam um cordeirinho e o sacrificam, e usam o sangue, e comem, como Deus tinha mandado, de pé, com o bordão na mão, como se preparando para a saída. Então, passagem, né? Preparando para sair. Então, aconteceu isso depois de Moisés. A história nós conhecemos, passou o Mar Vermelho, o Mar se abriu, passaram 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Bom, cristamente falando, isso tudo era uma figura do verdadeiro Cordeiro. Por isso que João Batista, quando apresentou Jesus ao povo, disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele Cordeiro pascal era a figura desse verdadeiro Cordeiro que ia ser morto também na época da Páscoa. Interessante que Jesus, no Domingo de Ramos, que celebramos aí domingo, que ele entrou em Jerusalém, foi aclamado pelo povo, né, por aqueles ramos de árvores, que chama Domingo de Ramos. Dali Jesus foi para Betânia. Betânia, que era uma aldeiazinha perto de Jerusalém, logo depois do Monte das Oliveiras. Mas ao pé, logo depois de Betânia, está uma cidadezinha chamada Betfagé. Dali que Jesus saiu para entrar no Domingo de Ramos em Jerusalém. Interessante que Betfagé é uma aldeia na qual eles juntavam os cordeirinhos que levavam em procissão até Jerusalém, porque eles iam ser sacrificados na sexta-feira para no sábado serem comidos na Páscoa. Exatamente nesse dia, eles levaram o verdadeiro Cordeiro Jesus para ser crucificado. Na sexta-feira, Jesus também foi levado e foi crucificado na sexta. E ressuscitou no sábado à noite, madrugada, portanto, um domingo de Páscoa. Por isso, tudo aquilo ali era a figura de Nosso Senhor. E é isso que nós celebramos, do modo cristão, na Semana Santa, né? Junto com os judeus que celebram o Pessar, nós celebramos a Páscoa. Ou seja, a paixão, o sofrimento e a ressurreição de Jesus. Bispo, entre as tantas festas litúrgicas do calendário cristão, é a Páscoa a principal festa? É a principal, né? Mais do que o Natal, hein? Porque são duas grandes festas, Natal e a Páscoa. Só que o Natal existe para a Páscoa, né? Porque Jesus nasceu para depois se sacrificar. Mas a Páscoa é o centro do calendário cristão, em volta da qual estão todas as outras datas, tanto anteriores. Aí você vem a Quaresma, etc., e posteriores, que são o tempo da Ascensão, Ressurreição, o tempo do Pentecostes. Então, por isso que a Semana Santa, por que ela é variável? É a pergunta séria. Que eu ia fazer. Você ia fazer. Porque o Natal é fixo. O Natal 25. É fixo, 25. Claro, também é simbólico, né? Não se tem certeza absoluta. Lógico. Agora, a Páscoa não. A Páscoa coincide com a dos judeus. Por quê? Porque os judeus, o calendário dos judeus é lunar. O nosso calendário é solar. Por isso que não coincide. A Páscoa é no primeiro domingo depois do plenilúnio do equinócio de primavera. Essa é a data fixa, é fixa para os judeus, 14 de Nisan. Então, como é fixo no calendário lunar, ele vai ficar variável no calendário solar, porque não correspondem os dois. Então, nos judeus é sempre fixo. Ou seja, depois da primeira lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte, para o nosso aqui seria como é que chama isso?
equinócio lá de cá? Tem outro Solstício. nome. Solstício, então. Um solstício. Então, começa, lá é fixo. Então, como nós aqui, por exemplo, a lua cheia agora. Primeiro domingo, Páscoa. Por isso varia essa data. Bom, variando a Páscoa, varia a Semana Santa, varia a Quaresma e varia o Carnaval. Por isso o Carnaval também é móvel, porque o Carnaval vem a ser antes da quarta-feira de cinzas, que é o começo da Quaresma. Então, tudo varia junto. Exatamente, são 40 dias antes. Isso. E como o senhor vê, o senhor falou da data simbólica, hoje as emissoras de televisão, essas que pesquisam história e que são excelentes, elas mostram muito todo o desenvolvimento do cristianismo, né, da vinda do Império Romano, aquela coisa toda. E hoje alguns cientistas tentam justificar e explicar tecnicamente a abertura do Mar Vermelho. Muitos dizem hoje que tenha sido um problema de maré, tenha sido um... Como o senhor vê isso sob o ponto de vista? Bom, isso é o seguinte, não pode se negar que houve intervenção divina. Se houve uma maré alta ou baixa, mas naquele momento que os judeus iam atravessar, a coincidência não deixou de ser uma providência. Claro que não foi igual Hollywood, aqueles filmes de Charlton Heston, Abrindo o Mar... Cécio B. DeMille, o diretor. Cécio B. DeMille. Então, não é aquilo, né? Evidentemente. Mas que houve uma passagem para os judeus nesse dia e que depois o mar subiu e matou os egípcios, isso, claro que foi uma intervenção divina. Deus pode ter usado das próprias forças naturais que fazem haver esse fenômeno. Claro que pode haver também ter tido um milagre, ninguém sabe, né? Porque também o Mar Vermelho hoje não existe mais, que ninguém sabe bem onde ele ficava, que era o Mar dos Juncos, não corresponde ao Mar Vermelho atual, mas que ficou um pouco perturbado pelo Canal de Suez. Então não se tem certeza absoluta onde era realmente aquela passagem. Alguns acham que não, tem descobertos arqueológicos, descobriram várias rodas de egípcios enterradas ali naquele fundo do mar. Pode ser. O fato é o seguinte, Deus interveio em favor daquele povo e conseguiu salvar aquele povo. Mas, Fã, o senhor falou sobre as pragas do Egito, E aí, esse debate existe desde... Até porque o judaísmo é bem anterior ao cristianismo, existe muito tempo, né? Antes de Cristo. Mas é uma coisa que quando eu li o Êxodo, porque Deus fala com Moisés assim, eu vou trazer a praga, o faraó ele vai balançar, mas eu vou endurecer o coração dele. Quer dizer, eu sempre fiquei pensando assim, que coisa meio torturante. Se você queria que soltasse o judeu, por que você, na hora que ele ia enfim, ver a praga, ficar com medo, ou, enfim, ou ser tocado, ficar emocionado, soltar, por que Deus endurece o coração dele? Para quê? Para provar que ele... Não é uma coisa meio torturante essa perspectiva? Isso aí chama-se antropomorfismo. É um modo de escrever humano de coisas de Deus. Deus não é igual a nós, sujeito a essas paixões de raiva, de provocação. Não. Só que é um modo humano. Lembre-se que aquilo foi escrito, não foi no tempo de Moisés que tinha alguém tomando nota. Foi escrito no tempo do exílio, muitos e muitos anos depois. Bom, o Pentateuco atribui a Moisés, né? Atribui, mas realmente não é dele. Acho, claro que é. É a Torá dos judeus. Tanto assim que a Torá, embora a gente pode dizer que estruturalmente foi de Moisés, mas realmente foi escrito no tempo do exílio, no tempo de Esdras e Neemias, bem depois. Mas ali, claro que as bases são Moisés. Mas por isso mesmo que é narrado na pessoa de Moisés. E Moisés disse, se não era ele mesmo que estava escrevendo, não podia ser assim, né? E Moisés disse, tal. Então, o modo de explicar as coisas é um modo assim, mais ou menos como Camões, quando escreve Lusíadas e aquele tal, e o gigante Adamastor que apareceu. É um modo de você descrever um pouco a epopeia dos judeus. Então aquilo ali mostra que Deus, então, quis que Moisés... Mas você pode falar com Moisés, mas depois vou endurecer o coração dele. Claro. Ou seja, aconteceu aquilo e você atribui a Deus gestos humanos. Claro que aconteceu foi isso. O faraó disse que não ia soltar, Moisés pressionou, o faraó soltou, mas depois... voltou atrás. Isso ele fez, isso muitas e muitas vezes. Deus endurecendo o coração. Eu não entendi por que. Se Deus queria que ele soltasse, por que não soltou na primeira praga? Precisou de uma pessoa. Precisou de mais praga. Exatamente. Esse negócio de endurecer o coração é um modo de se atribuir a Deus coisas humanas. O faraó fez aquilo. E o escritor sagrado atribui que Deus endureceu o coração dele. Sim, na verdade, não foi isso. É o faraó que, por si mesmo, usando a sua liberdade, não quis. Não é? Porque não é que Deus. Porque uma das coisas mais difíceis e misteriosas é
a vontade de Deus e a liberdade humana. O Papa Bento XVI tem uma Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. O Papa Bento XVI tem uma frase misteriosíssima e fantástica. Deus colocou limites à sua onipotência quando deu liberdade ao homem. Então, nem Deus viola a liberdade humana, porque ele deu essa liberdade. Porque Deus já tem servidores obrigatórios, os astros, a terra, os animais, tudo isso são leis obrigatórias. A abelha faz mel desde o começo do mundo e vai fazer até o fim do mundo e não vai piorar daquilo não, e vem melhorar, é aquilo ali. Por quê? Isso são servidores obrigatórios da vontade divina universal. O homem não, o homem é livre. Ele pode fazer mel, como pode fazer melado, não pode fazer nada. Então o homem é livre, é a vontade. Então, agora, Deus, quando deu liberdade ao homem, ele respeita a natureza da criatura que ele fez, assim, livre. Então o homem é livre. Deus condiciona, mostra tudo pra gente, dá a sua graça, mas o homem é livre. O homem é senhor do seu destino. Por isso que, na verdade, o faraó, ele usou a sua liberdade para deixar sair ou não. O faraó claro, é Ramsés II, não é isso? no caso ali, Ramsés II, que seria o perseguidor. Atribui-se Foi um a ele, grande faraó, né? Um grande faraó, fez aquelas grandes obras. Eu me lembro que tem um vídeo que a múmia dele, que é preservada, né? Ela chegou, foi para a França, acho que nos anos 90, se eu não me engano. Era o tempo de Napoleão que tinha roubado, né? Primeiro aquilo. Não, mas ela voltou para o Cairo e depois ela voltou nos anos 90 do século XX para estudos. Sim. Quando ela desceu em Paris, no Charles de Gaulle, receberam ele como chefe de Estado. Passou o esquife assim com a tropa em revista, quer dizer, o respeito que os franceses têm à história do antagonista de Moisés, né? Claro, que não é pouca coisa. Não. Tanto assim que as grandes descobertas de Napoleão, o Champollion, Sim, que leu sim. a Pedra de Roseta, então era da equipe de Napoleão. Traduziu Portanto, os hieróglifos, né? Então, ele traduziu, mostrou, porque era uma pedra que tinha as 3 línguas, né? Porque até grego, aramaico e hieróglifo. E os hieróglifos egípcios. Por isso que, até hoje, é o grande descoberto. Porque até aquele tempo, ninguém sabia o que queria dizer aquelas figuras, né? Mas ele me pegou das missas cristãs, que parece que o copta é muito próximo, o copta, que se fala no... como o copta é o cristianismo egípcio. Sim, egípcio, mas ele foi preservado e o som era muito próximo ao que os egípcios antigos falavam. Exatamente. Ele estudando a fonética do copta, ele também conseguiu traduzir. Falando em idioma, já que vocês estão falando, uma ouvinte nossa aqui da Folha FM, a Verônica Vieira Coelho Amar, pergunta: quantos idiomas o senhor domina? Mal, né? Porque a gente vai falando muito assim. Bom, eu estudei uma porção de idiomas. Eu estudei grego bíblico 5 anos, estudei hebraico, eu estou terminando agora meu curso de hebraico, e bíblico também, claro. Estudei um pouquinho de árabe, mas realmente o que a gente fala mais é italiano, espanhol, português, francês e inglês. Esses aí a gente fala razoavelmente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente se atrapalha no português, né? A gente se atrapalha no português. Tinha uma história antiga que dizia o que é poliglota. Como se chama uma pessoa que fala muitos idiomas, aí poliglota. E como se define uma pessoa que fala um só? Aí o sujeito respondeu americano, porque o americano só fala inglês. Exatamente. Com exceções fantásticas, né? Bom, mas vamos seguindo. Obrigado a participação da ouvinte. Dom Rifão, você está falando uma coisa verdadeira, quer dizer, o calendário lunar, que é o que rege a Páscoa, que é o calendário dos hebraicos, né? E com os romanos em diante passou a adotar o calendário solar. O calendário, como a gente conhece hoje, é a partir de Júlio César, que introduz o mês de julho, que tinha um problema ali de data, enfim. Mas o símbolo dos árabes é o crescente muçulmano, porque justamente a diferença que eles têm para os ocidentais. O calendário deles como dos judeus, ele é lunar. Por isso o crescente, né? Para marcar para os árabes a diferença deles para nós. Agora, você estava falando, quer dizer, como a gente herdou a tradição... falando nós cristãos, a civilização cristã herdou dos judeus muita coisa, a base toda. Como os muçulmanos também, eles são, quer dizer, um passo seguinte. São herdeiros também dos judeus e dos cristãos. Sim. São primos. São primos. Juntou aquelas 3 coisas e fez o Corão. E por que, assim, o Corão?
por que e a primeira revelação do Gabriel para ele, eu acho fascinante, é leia, né? Gabriel alfabetiza Mohammed, que era analfabeto. É fantástico isso. Leia. Então. Mas por que há tanta briga e tanta... Se nós temos essa origem comum, adoramos o mesmo Deus, Deus de Abraão. Exatamente. Com nomes diferentes, lógico, Yahvé, Eloi, Adonai, Allah, Deus, mas é o mesmo Deus, é o Deus de Abraão. É o mesmo Deus, claro. Aliás, uma coisa para se dizer, Alá é Deus. Porque às vezes jornalistas falam, Alá, o Deus dos muçulmanos. Não, Alá é Deus, simplesmente. Deus de Abraão. É Deus, o único, né? Deus, porque é o mesmo nosso. Só que em português é Deus, em inglês é God, e assim vai, não é? Dieu em francês, por lá. Mas é Deus. Então, por exemplo, o próprio, em árabe, o católico árabe fala Alá também. Eu digo, em árabe eu dizer o católico, Allah Kibir, Deus é grande. Alá é Deus. Já o muçulmano fala Allahu Akbar, quer dizer, Deus é o maior. Allahu Akbar é muçulmano. Allah Kibir é cristão. Mas é o mesmo Alá. Então, bom, na verdade é o mesmo Deus, porque Deus é um só mesmo, né? Você pode ter várias concepções dele, mas ele acaba sendo um só. Mas o de Abraão, porque se nós dizemos que Abraão é nosso pai na fé, porque ele é pai também dos muçulmanos, que o seguem por causa do Ismael, que é filho de Abraão, ficou com Agar, escrava egípcia. Escrava, né? Então, e o Isaac, que é filho de Abraão, que é o pai do povo hebreu. Com Esther não, com Sara. E como aquilo tudo era figura de Cristo, aí Cristo veio ser o cristão. Então, vamos dizer... Agora, essa divisão, de fato, é meio inexplicável, mas você vê que o Isaac já brigava com Ismael. E aí essa briga continua até hoje. Então, não, porque é um gap que o Mohammed, o Maomé foi muito... Porque Ismael, quando Esther, depois que ela tem Esther não, Sara, Sara que tem o Isaac, porque quem faz o Abraão ter o filho com Agar é a própria Sara, porque ela não podia procriar e tal, e era importante ter descendência. Ele vai dormir com Sara, aí tem Ismael. Depois Deus dá a fertilidade a ela, e ela tem o filho, com Agar. Aí tem Ismael, depois dá a fertilidade a Sara, ela passa a ter some expulsar Agar. Some com Agar e Ismael. E isso fica assim, quer dizer, é uma coisa que fica, essa linha fica perdida no Velho Testamento. Pois é. E aí, o Maomé, quando faz o livro de Islã no século VII, ele pega essa linha que está perdida no Velho Testamento e fala, não, Abraão não era um pai cioso, ele ia lá de vez em quando visitar Agar, Ismael, e aí são os ismaelitas ou árabes que vão fundar o Islã, né? Exatamente. Agora, na verdade, tinha que ser tudo junto, porque não tem essa razão de brigar. Por que vão brigar? Mesmo Deus. Mas aqui que eu digo, né? Qual é a solução para o problema do Oriente Médio? Eu, como católico, como bispo, vou dizer, a solução seria aceitar Jesus, porque Jesus seria o ponto de união entre um e outro. Porque todos nós somos filhos de Abraão. Porque quando eles aceitarem aquilo para o qual o judaísmo é a figura e aquilo no qual o Corão fala, que é o grande profeta, embora ele diz inferior a Maomé, mas seria Jesus o ponto de união, portanto o cristianismo. Coisa que os franciscanos fazem e fizeram. Porque você tem as cruzadas. As cruzadas, como movimento, foi uma coisa espetacular para unir os cristãos. Você acha mesmo? Tempo. Foi. Foi espetacular? Tirando os defeitos, claro. Um banho de sangue. Pois é, mas vamos dizer, o motivo da cruzada era libertar os lugares santos, porque os cristãos queriam visitar e os muçulmanos não estavam deixando. Os otomanos. Então, peraí. Não, os otomanos são depois. Os muçulmanos. Os muçulmanos, Então, os muçulmanos não estavam deixando fazer as peregrinações. Então, peraí. Então, nós temos que libertar os lugares santos. Então, a finalidade era boa. Ou seja, libertar os lugares santos para que os cristãos pudessem visitar. Bom, no meio disso tudo, banho de sangue, confusão e orgulho. Por isso mesmo que falhou. Aí, no final de contas, as cruzadas falharam. Bem, mas eu quero dizer o seguinte, o objetivo era salvar. Claro, até no final foram vencidos lá pelo Saladino, né? Salahudin. Então, foram vencidos e pronto. Que libertou os cristãos de Jerusalém e não matou ninguém. Não, ele era... Diferente dos cristãos. Isso, ele era uma pessoa humana. Que foi modelo para a cavalaria europeia. Exatamente. Mas aí vieram os templários, aquele negócio todo, hospitalários, tudo isso. Enfim, a cruzada movimentou o grande espírito cristão de ajudar também, caridade, aquela história toda. Bom, mas a última cruzada,
que não foi da Indiana Jones, foi dos franciscanos. Os franciscanos foram lá e o que fizeram? Bom, o objetivo da cruzada não é libertar os lugares santos? Eles foram comprando pouco a pouco. Então, hoje em dia, você pode visitar os lugares santos tranquilamente, porque os franciscanos tomaram conta. Você pode visitar o cenáculo, você pode visitar ali o Santo Sepulcro, os franciscanos também estão ali, pode visitar Belém, Nazaré. Então, eles fizeram realmente a última cruzada e os lugares santos estão libertados hoje. Não há razão mais para fazer uma cruzada militar como foi feita. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas agora, pouca gente sabe também, quer dizer, para os muçulmanos, eles chamam, falam nomes diferentes, eles chamam... Que o nome de Jesus era Yeshua, né? Yeshua Ben Youssef, né? Isso. E em grego Jesus e em latim Jesus. Os árabes chamam Issa. Issa. E os muçulmanos creem na Imaculada Concepção, creem em todos os milagres. Virgindade de Nossa Senhora. Imaculada Concepção. Eles creem... O que faz o melhor de Nossa Senhora é o Alcorão. Eu já li várias vezes. Eles creem em todos os milagres. Eles só não creem nele como Messias. Isso. Eles creem nele como profeta, como foram vários outros. Mas assim, eles acreditam em tudo. Em todos os milagres que um cristão crê, atribuídos a Cristo, o muçulmano crê também. E assim, tem muito respeito por ele, como profeta. Respeito. Por isso que dá... Por exemplo, eu sempre vou ao Líbano. No Líbano, agora que foi ano passado, a gente vai lá visitar Nossa Senhora do Líbano, em Harissa, lá. Os muçulmanos vão lá rezar também. Eu visitei o túmulo de São Charbel, que é o grande santo padroeiro do Líbano. Lá, nesse dia que eu fui, estava lá o neto de Bashar al-Assad, que é muçulmano, que é o Sírio, né? ditador da Síria, estava lá rezando também. Então, os muçulmanos também rezam junto com os cristãos ali. Aliás, o Líbano é um exemplo de boa convivência entre os muçulmanos, cristãos... Tirando Sabra e Shatila, né, do Rifão? Tirando a bagunça que tem. Sabra e Shatila foi um massacre também, né? Claro, mas você vê que os libaneses também sofreram. Com 700... Sim, Sabra e Shatila foi lá. Então, 700 mártires libaneses mortos pelos muçulmanos. Como também tem, sempre todo lugar tem isso, né? Tem briga. Mas nesse ponto, por exemplo, eu visitei o presidente do Líbano, fui recebido por ele, né? O Michel Aoun. Ele é católico, maronita. O vice, o primeiro-ministro, é muçulmano. Eles têm essa divisão lá, né? No parlamento. Isso. E o chefe do outro parlamento tem que ter tantos um é sunita, outro xiita. E outro maronita. O outro é alauíta. E o presidente tem que ser católico. Bom, mas cristão maronita, né? Maronita. São 7h43, faremos um pequeno intervalo, e esse realmente é rápido, para voltar com Dom Fernando Rifan, Aloysio, Arnaldo, e no Folha no Ar, primeira edição. Já voltamos. Folha FM.